Bom, então, novamente, boa noite. A aula já está sendo gravada e, conforme nós combinamos, né, depois eu vou publicar, né, essa mesma aula. Vocês vão ter acesso lá no Siga. Inclusive, a aula da semana passada já foi publicada lá. Para os alunos que não participaram, né, estou vendo aqui alguns que não vieram, né? Então, vocês podem estar acessando lá. Eu não sei se já fizeram isso, né? É sempre bom, tá, gente? Participar de todas. Então, com o recurso da gravação, existe essa alternativa para vocês, tá certo? Estou vendo aí a Josiane, né? Não sei se. Acredito que a Josiane não participou da primeira aula, não é isso? O Vandenberg eu acho que veio, né? Yuri estava presente, eu lembro. Mas é isso. Jaine está aí. Então, nós vamos dar início aqui. E o assunto de hoje, nós vamos falar do empreendedor, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos, né, e alguns fundamentos sobre o empreendedor. A gente vai falar do perfil empreendedor, né? Depois nós vamos discorrer também sobre algumas características dos empreendedores e fazer, né, procurar fazer uma distinção, né, que vem a ser o empreendedor. Basicamente, os conceitos aí, falar, né, assim, do que difere, né, o empreendedor do administrador, duas figuras importantes aí, né, no ramo empresarial. Então, basicamente é isso. Então, antes de a gente entrar no assunto, propriamente dito, eu queria ver com vocês a respeito das atividades que estão em andamento. Como é que está a sequência aí? Está dando para fazer? Vocês estão conseguindo acessar o material? Como que está a situação lá? São 4 atividades. Atividade número 1, sobre a carreira profissional e o empreendedorismo, né? Com o foco na carreira pessoal e também com o foco como na área de negócios. Então, eu não sei se vocês teve a oportunidade de ler o material que eu deixei lá, disponibilizado, né, para sustentar a escrita de vocês. Então, eu espero que sim, né, que vocês tenham pesquisado antes de escrever, né, para não ficar um texto assim muito focado no senso comum de vocês. Eu sempre ter uma base, né, teórica para estar formando a opinião primeiro, para depois escrever. Atividade 2 é o empreendedorismo no mundo. É a linha do tempo, né? Também, né? Assim, você vai tentar mostrar a evolução conceitual e definir aí os principais marcos históricos, principalmente o nome, né, de pessoas que foram importantes aí durante esse processo todo. O empreendedorismo ele já vem de longa data e ele vem, né, mudando de conceitos, né? Novos pressupostos também vão chegando, novos pensadores, conceitos. Então essa evolução toda é importante a gente fazer, né, o trabalho assim de uma forma bem. Vocês estão me ouvindo, gente? E para que fique bem consistente mesmo o trabalho, né? A plataforma que vocês vão usar é a Lustrchart, né, que foi recomendada para montar a linha do tempo. Então, nós temos aí agora a atividade 3, que é o quadro. Também espera-se que vocês pesquisem antes, né, tentar levantar os nomes dos principais, as principais figuras aí que foram determinantes no processo do empreendedorismo ao longo do tempo. Começa lá nos primórdios, né, do surgimento do termo, lá na França, né, e vem evoluindo até os dias atuais. Eu deixei lá no roteiro alguns nomes para vocês tomarem como base, e eu gostaria que vocês acrescentassem outros nomes aí, intercalando, né, de acordo com a ordem cronológica aí das datas. Atividade 4, você vai fazer a pesquisa também em dupla, e aí você vai, né, pesquisar sobre os empreendedores de sucesso. Parece que está bem definido lá, né, a orientação do trabalho. Essa daí nós vamos
marcar depois uma apresentação, tá, gente? Vamos definir a data aí, vai ser ainda no mês de janeiro, tá? Então, um aluno da dupla fica responsável em apresentar. Eu devo fazer, talvez, através de um sorteio, alguma coisa assim, tá? Então, vocês fiquem de prontidão, né, para estar fazendo essa apresentação. Alguma dúvida em relação a esses trabalhos, gente? São trabalhos que já foram entregues o ano passado, eu já tinha falado deles na semana passada, e é sempre bom fazer uma revisão, ver se o trabalho foi bem feito mesmo. Eu já estou recebendo alguns aqui, e espero, né, receber todos aí até final aí da etapa. O Yuri, tá por aí? Tô, Tá ouvindo direitinho, Yuri? Tá, né? tô direitinho. Então tá bom. Vou precisar de você agora, por favor. Pode ser? Aham, pode ser, ué, pra falar. Dá uma olhadinha nessas imagens aí, por favor. Aham, sim, Tá conseguindo ver? Pessoal, estou conversando com o tô. Yuri, mas está valendo para todos aí, tá? Matheus, Vandenberg. Oi, Yuri, você conhece essa turma aí? Todos esses Conheço aí? grande parte. É, Só tem pobre aí. hein? Só tem pobre nessa imagem, dessas Só, imagens. só boa. É o Vandenberg que falou aí? Foi. É, sou eu. Pois é. Pois é, gente, o tema da aula de hoje é empreendedor. Quem é o empreendedor, né? Quer dizer, nós vamos falar do empreendedor. E aí, para a gente ilustrar, né, essa questão do conceito, né, do empreendedor, eu trouxe aí algumas figuras, né, emblemáticas, né? São pessoas conhecidas, nossa. Nós temos aí um aí que já é falecido, né? Ô, Yuri, fala os nomes aí para mim, você sabe? Vamos lá. Pô, eu sei que um é o Começa lá Silvio em cima. Santos. Hã? Ah, Silvio Santos, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Esse isso. é o Bill Gates. Não lembro o nome dele, não. Bill Gates. É. Não é isso? E, É, Vandenberg? É o Bill Gates. Ah, Matheus. Matheus, completa para mim aí, por favor. Matheus Augusto. Eu só lembro da Luísa do Magazine, Luísa Trajano. esse cara de terno Esse com embaixo cabelo. embaixo do Zuckerberg. Quem é? Não sei. Não? Jorge Não. Leman, da Ambev. É um dos maiores empresários do Brasil também. E é empreendedor, Steve Jobs também da Apple, tá né? embaixo. O Jorge Leman. Isso. E fechou, né? Tá faltando um só aí. Esse que tá de óculos, ele tá entre o Bill Gates e o Jobs. Quem é? Vandenberg. Você sabe quem é? Como é que é? Esse que está entre o Steve Jobs e o Bill Gates. Só tá faltando ele. Eu sei que ele é o Rapaz, cara né? da Amazon lá. Com essa mão na cara aí tá difícil. Esqueci. É? Presidente da Amazon, coisa assim. Não, não. Esse é o Abílio Diniz. Ele é brasileiro. Pão de É? Não açúcar, né? faz mais com cara. Abílio Diniz, Pão de açúcar. Gente, é o seguinte. Eu não sei, assim, o que que você pensa, né, a respeito do conceito, né? Se eu perguntar assim, o que é ser empreendedor? Na realidade, é um termo assim bastante, né? E várias definições, né, para o termo empreendedor. Então, a aula de hoje a gente vai procurar falar um pouco sobre isso e tentar, né, levar vocês passar, né, alguns conceitos para vocês estarem firmando essa ideia aí, tá bom? Então, algumas perguntas que nós vamos tentar responder na aula de hoje, né? O que é um empreendedor? Como é que é essa figura, né? Como que ela se comporta, né? As principais
característica dela, né, o perfil, o que é ser empreendedor, né, os requisitos, né, para você ser considerado um empreendedor, como poderíamos definir o perfil de um empreendedor, já disse para vocês, o que faz alguém ser ou se tornar um empreendedor, né? Será que a gente já nasce com isso? Ou, de repente, né, essas competências ou características elas podem ser formadas, né, ao longo do tempo, de alguma forma. Nós até já havíamos conversado um pouco sobre isso, né? Nós falamos lá da característica nata, né, do empreendedor, mas aí a gente vai estar reforçando. Afinal de contas, posso me tornar um empreendedor para aquela pessoa que acha que, de repente, não tem condições, né, ou acha que não tem os requisitos necessários, de repente ele pode, né, se tornar aí um empreendedor e, de repente, ser, né, um empreendedor bem-sucedido, né? É uma questão também que a gente precisa conversar sobre ela. Outro aspecto importante aqui é se a gente pode realmente alcançar, né, o sucesso, não só a gente caminhar para o lado do empreendedorismo de negócios, ou também na carreira profissional nossa, né? Haja visto que eu já comentei com vocês que a gente leva muito a questão do empreendedorismo para dentro da questão pessoal também, tá certo? Então essas perguntas ela faz parte da nossa aula e a gente vai tentar, né, na medida que a gente for conversando, tentar responder aí e formar essa opinião aí. Existe um pensamento do Nicolau Maquiavel, né? O Nicolau Maquiavel, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é famoso aí nos livros de história, né? Ele é um filósofo, historiador, diplomata, né? E ele disse o seguinte, que empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Ô, Yuri, comenta aí para mim esse pensamento aí. Sua voz tá falhando, Edilson. Tem como você repetir? Como é que tá agora? Tá funcionando ou não? Agora tá, estabilizou. Beleza. Não, porque é o seguinte, eu estou colocando o pensamento do Nicolau Maquiavel e tô pedindo para você fazer um comentário, porque ele está dizendo aí, olha, que os empreendedores são aqueles que entendem que há uma diferença, uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades, e são capazes de transformar ambos em vantagem. O que dá para a gente tirar desse pensamento? Olha lá a data, né? Olha quando viveu Maquiavel, Nossa Senhora. e ver esse conceito que ele coloca e verifica se esse conceito ele está atualizado, né, nos dias de hoje aí, se tem a ver. Eu acho Já que vai aí para quase 500 anos. o pensamento dele estava certo na época e continua certo até hoje, né? Continua fazendo sentido. É claro que tem diferença entre obstáculo e oportunidade, e saber tirar proveito disso nas duas situações é ótimo, é o que o empreendedor faz hoje em dia. Se o empreendedor não entra nesse mundo de empreender por necessidade, se ele entra a partir de uma oportunidade que ele teve, a chance dele de ter sucesso é muito maior, né? Eu queria só ressaltar o seguinte, está correto aí o que você falou, obrigado pela participação, Alô? porque na realidade está dizendo aí para nós o seguinte, que existe uma pequena diferença, né, entre essas duas situações, entre obstáculo e oportunidade. E aí, como a pessoa que tem essa característica empreendedora, ela tem um certo grau de sensibilidade de começar a perceber essas diferenças, entendeu? Então, basicamente, ele atua nesse campo aí. Aquilo que muitas vezes é um obstáculo, por exemplo, você citou aí a necessidade, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que trabalhava, né, num determinado emprego,
ele fica desempregado, então surge um obstáculo na vida dele, de certa forma, né, que você citou aí, necessidade. Quer dizer, ele passa a ter uma necessidade de buscar, de repente, uma subsistência, né? De repente, ele precisa manter a vida dele, né, funcionando. E aí, esse obstáculo, dentro dessa condição adversa, né, que é uma situação, a princípio, ruim, ele começa a enxergar novas oportunidades. Quer dizer, é como aquela a famosa história, né? Quer dizer, a necessidade faz com que você se movimente em prol de uma oportunidade. E muitas vezes essa oportunidade ela estava ali do lado, né, o tempo todo, e ele talvez por um motivo ou outro não aproveitou essa oportunidade. Então aí, a partir desse momento, ele começa, né, a buscar uma condição para transformar isso numa vantagem para ele próprio, né? Então, o Maquiavel ele define bem isso aí, e como você disse, né, essa definição, né, esse conceito, ele está bem atualizado. Ele vale para nós nos tempos atuais também, né? E aí outra questão também que a gente vai trabalhar, a gente pode até fazer essa outra pergunta aí, é o seguinte, Yuri, você pode responder você mesmo. Eu estou aproveitando você aí, que você está com o microfone bom. Aham. Empreendedorismo é sonho ou realidade? Como é que funciona isso aí? Aí você fala na questão minha, na questão pessoal ou na coletiva? Pode ser na coletiva. Como é que você vê essa questão do sonho, né, e da realidade? Ah, eu não entendi muito bem a pergunta não, mas é no sentido de, tipo assim, se já é nossa realidade o empreendedorismo? Por exemplo, vou fazer uma pergunta então pessoal para você, para ilustrar melhor. Tá, Certo. gente? Pessoal, acompanha aí, ó. Tô falando para o Yuri, valendo para todos. Você tem algum sonho, né? E dentro desse sonho profissional seu, você pensa, por exemplo, em empreender? Então, como é que você vai tirar isso, né, do campo, né, do sonho? Quer dizer, o que é sonho? Sonho está muito ligado a desejo, vontade, é o querer seu, né? Então, como é que você faz isso aí? Existe essa condição mesmo? Ou você não pensa nada a respeito? Não, por enquanto o empreendedorismo para mim é sonho. Eu tenho vontade de empreender. Porque eu acho que hoje em dia é o Tem que dá mais vontade. certo, né? Tirando que trabalhar. Tirando que ter. Eu prefiro ter que dar satisfação a cliente sendo patrão do que dar satisfação pro patrão sendo funcionário dele. Só que no momento eu ainda assim não tive a necessidade de empreender e não tive a oportunidade também. Mas assim que eu tiver, assim, Condições. quando eu tiver uma opção, tiver uma oportunidade, de sonho vai virar realidade. Assim eu penso, né? Então, você acha, por exemplo, que a gente precisa sonhar primeiro para depois tornar os nossos objetivos uma realidade? Ah, com certeza. É? O planejamento faz parte do sonho, né? Ninguém acorda de manhã e decide que vai empreender, não, sem ter nenhuma ideia na cabeça, sem ter formulado alguma coisa antes. Então, você concorda comigo que, inicialmente, tudo está no campo das ideias aí, o pensamento mais assim individual de cada um, né? E a gente tem vontade de tirar isso para fora, não é isso? É, com Fazer isso. certeza, É. com certeza. Olha o texto que está aí, olha. É cada vez mais visível quando observamos a quantidade de organizações que são abertas ano após ano, principalmente no Brasil. Sejam empresas fornecedoras de bens duráveis, consumo, ou empresas prestadoras de serviços. Então, na realidade, o que acontece? Se você sair e fizer uma pesquisa e começar a fazer essa pergunta para as pessoas, e perguntar para elas assim, olha, você tem um sonho de ser empreendedor? Você, de repente, tem vontade de criar um negócio, desenvolver, né, um projeto pessoal aí, tornar esse projeto real? Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm essa vontade, né? E a gente precisa entender o que acontece na realidade, né? Porque algumas pessoas, elas se lançam, né, no campo das ideias e tiram essas ideias, né, e tornam essas ideias reais, né, e consegue avançar, e outras pessoas, elas ficam guardando aquilo ali a vida toda, né? Então, eu tenho aqui
uma pesquisa que foi feita. Olha só essa notícia aqui. Eu não sei se eu projetei ela para vocês no ano passado, eu não lembro direitinho, mas em 2017 foi publicada uma matéria da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que apontava que 66% dos brasileiros querem abrir o próprio negócio, mais liberdade e mais autonomia. O que você pensa disso aí, Vandenberg? Vandenberg saiu da sala? Saiu, né? Saiu. Ô, Yuri, então comenta você, por favor. 66%. Observe esse número aí. Oi, Isso Edilson, foi em 2000. foi o que eu te falei. Eu faço parte desses 66%, com aquele pensamento que eu te falei, né? Se ele falar de liberdade e autonomia, é o que eu comentei na pergunta que o senhor fez para mim anteriormente, que, assim, é claro que a gente nunca vai ser livre para fazer o que quer em serviço nenhum, em empresa nenhuma. Só que a questão de você, assim, dever satisfação para o cliente, ao invés de dever satisfação para um patrão, é muito mais satisfatório e muito mais libertador nesse âmbito que ele fala de liberdade. E a autonomia é assim, é, você não tendo patrão, a empresa sendo sua ou você empreendendo, você tem que ter autonomia para fazer aquilo que foi assim estabelecido, né? Então, eu faço parte desse Então, 66% e eu esperava que essa porcentagem fosse maior. esse número é um número razoável. Agora, interessante aí também é o seguinte, vou colocar para a turma que 2017 foi um ano interessante. A gente vinha lá de uma crise econômica, não sei se vocês lembram, na época aquela questão do impeachment, né, da Dilma Rousseff, e logo em seguida eles fizeram aí essa pesquisa, né, e os números, né, são números interessantes, né. Você pode ver que um período assim de dificuldade do país, né, a inflação estava alta naquela época, e mesmo assim 66% das pessoas declararam, né, ter interesse. Quer dizer, é como se eles sonhassem, né, com isso aí, né? Quer dizer, eu quero ter minha empresa, eu quero ter meu negócio, eu quero ter vida própria, eu quero me tornar mais independente, né, e ter mais liberdade, né, para desenvolver os meus projetos. Você vê que essa fala sua, né, Yuri, ela vem de encontro aí, ó, autonomia e liberdade, né? Mas ainda está dentro daquilo que eu falei, né? Do campo da vontade, dos sonhos. Tem uma outra pesquisa também, né? Tem o link aí, olha, que é a www.mapadasfranquias.com.br, uma notícia que saiu que diz o seguinte, que o número de novas empresas abertas no Brasil cresceu 10,1% em 2018. Você vê, primeira notícia 2017, agora 2018, e nós temos aí, pessoal, vocês estão vendo aí, olha, imagina lá, a região sudeste, região que a gente faz parte, né? Basicamente, esses 10% corresponde a 20 milhões, né, aproximadamente 20 milhões de empresas. O Brasil hoje tem em torno de 20 milhões de empresas criadas, e esse número, ele está dizendo aí que ele cresceu 10% nesse ano aí de 2018. Como eu disse, né, a região sudeste, ela é predominante, principalmente na questão de abertura de empresas, né? Aí nós pegamos aí o estado de São Paulo, Minas, né, de Janeiro, né, Espírito Santo aí. Depois nós temos, né, as outras regiões do Brasil com números um pouco menores, né, a região norte um pouco menor, mas aí dá para a gente entender o perfil nacional, como que isso acontece, né, a nível nacional. Alguém quer comentar isso aí? Isso é um número interessante, né? Então, uma coisa é você pesquisar as pessoas, pegar lá um universo, né, e conversar com elas e fazer pergunta a respeito se elas têm ou não interesse de desenvolver algum negócio pessoal, né? E depois a gente analisar, né, através do mapa, o nosso mapa aí, as regiões e aonde que isso mais acontece,
Porque normalmente, né, quando a gente analisa a quantidade de empresas abertas, a gente já está enxergando aí onde que os sonhos estão sendo colocados, né, tirados do papel e colocados em prática, né? Tem uma outra pesquisa também interessante, e agora, né, em 2020, né, é que o empreendedorismo cresce e bate recorde em meio à pandemia. Ô, Yuri, olha lá. Pessoal, todo mundo aí, ó, Josiane, Matheus, né, o Guilherme está aí também, ó. Presta atenção o que está acontecendo aí, olha. Dia 5 de outubro, né, é o dia do empreendedorismo. Então, lá, eles fizeram lá uma pesquisa, né? O que está escrito ali, olha? Em homenagem ao Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e aos 52 milhões de brasileiros que possuem negócio próprio, segundo o levantamento da GEM, né, que é a Global Entrepreneurship Monitor, que é uma empresa, né, é uma instituição que monitora esses dados aí referentes ao empreendedorismo. Então, em 2019, ela fez esse monitoramento, né? Desse total, 9 milhões são microempreendedores individuais, que a gente chama de MEI, as microempresas, segundo a pesquisa do Sebrae, né? E em 2020, o Brasil caminha para o recorde em números de empreendedores na história, com essa parcela correspondendo a 30% do PIB brasileiro. Vocês têm noção do que é isso, gente? Essa matéria saiu no caderno de economia da UOL, né? E isso aí foi no final do ano passado. O que chama mais a atenção de vocês aí é o período, né, que a gente estava vivendo lá, aquela crise sanitária, né, a pandemia aí, e esses números aí, que muitas vezes não são números que são mostrados na mídia, né? Às vezes, né, são números um pouco ocultos, né? Haja visto, né, que o momento vivido nosso não é um momento assim, do ponto de vista sanitário, não é muito positivo, mas quando a gente leva para o campo dos negócios e na parte econômica, a gente enxerga isso aí. Os dados, né, apontam que a maioria das pessoas, quando ela se vê, por exemplo, numa situação de um pouco mais de dificuldade, elas adquirem mais coragem para poder colocar em prática aquilo que elas já tinham vontade de, 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 de colocar em prática, né? Ou seja, a necessidade faz com que a coragem aumente. E, de repente, aquele projeto que estava ali guardado, ele começa a se tornar realidade. Pode ser que esse dado que eu acabei de comentar, né? A própria pandemia, pensando numa situação negativa, ela se torna uma alavanca, né? Para que a pessoa realmente tome as atitudes ali no sentido de criar aí o seu negócio, né? Então, eu estou trazendo, pessoal, alguns dados para vocês, né, dados estatísticos, para a gente poder, de certa forma, preparar o terreno para a gente estar falando desse empreendedor. E essa pessoa aí que tem esse sonho, né, e que tem vontade de realmente de ter o seu negócio. Existe um outro dado também no Brasil, isso aí já na revista de economia da IG, no portal IG, 298 mil empresas foram abertas em novembro de 2020. Observe esse dado aí. Há no Brasil 19,7 milhões de empresas ativas. Esse dado é mais atualizado do que aquele anterior, né? Destas, 298 mil foram abertas em novembro de 2020, já disse, né, para vocês, sendo que 40% delas conseguiram ser registradas num prazo inferior a um dia. Isso essa questão do registro de empresa é importante, porque tem a ver com a burocracia. A gente está percebendo que, na medida que a legislação brasileira vai sendo aprimorada, né, e os mecanismos, né, legais aí vão sendo mais acessíveis, a gente vai percebendo que as coisas vão caminhando mais rapidamente. Antigamente, por exemplo, era mais difícil criar uma empresa. Muitas vezes, né, para você criar uma empresa, há uns 10, 15 anos atrás, você demorava até um mês, até que você preparava a documentação, você organizava direitinho, às vezes tinha que montar um plano de negócio, buscar investimento, e aí aquela
parte legal ali da documentação também era bastante burocrática, né, o processo. E aí a gente está percebendo agora que a coisa está bem mais ágil, né? Então, no mesmo 88 mil empresas fecharam. Vocês estão percebendo a dicotomia que existe? Quer dizer, na medida que algumas pessoas estão buscando, né, abrir o negócio, desenvolver o negócio, outras também estão encerrando o negócio. O encerramento de negócios no Brasil é normal, né? A gente vai ver aqui depois, tem uns dados estatísticos aqui, que mostra, né, que isso acontece, né? Existe, mas também existe um cenário que a gente percebe que é mais que favorável, que a quantidade de empresas que estão sendo abertas, elas são bem maiores, né, em termos de números, do que aquelas que estão sendo de 202 mil empresas a mais do que foi registrado em outubro, né, quer dizer, no mês passado, né, em outubro de 2020. Pessoal, observa para vocês verem, então, esses números. Em se tratando de uma condição de pandemia, né, uma época assim complicada, nós percebemos aí que são números bastante animadores, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Isso é mais um dado estatístico aí para alimentar nossa discussão aqui. Bom, essa pergunta que está na tela aí é o seguinte: por que nem todos conseguem? Ô Yuri, já que você fez os comentários iniciais aí, tenta responder isso aí para nós. Por que nem todas as pessoas conseguem alcançar êxito, né, nesse propósito aí de abertura do negócio? Sua opinião, por favor. Edilson, eu acho que, assim, querer é uma coisa, mas não é nem capacidade, é a visão de mercado que eu acho que a pessoa tem que ter, porque assim, qualquer empresa que você vai abrir hoje em dia tem muita concorrência, então você tem que estar disposto a ser melhor do que a empresa concorrente, senão você não vai para frente. Eu acho que se resume mais nisso mesmo. Hoje eu tô sem criatividade, mas eu acho que é assim, por falta de visão de mercado. Então você colocou aí, ó, visão de mercado, concorrência. Então você acha que esses dois, né, na sua fala, né, esses dois itens, né, essas duas situações, né, vamos dizer assim, elas são determinantes aí para que as pessoas não consigam, né? Vamos ver aqui o que fala, né, o material que eu trouxe para vocês. Fizeram também uma pesquisa nesse sentido. Essa pesquisa ela foi feita pelo Sebrae. Ela é de 2019, não está aí não. Eu não coloquei a data dela não, é de 2019, tá? Então, o que acontece? Até no primeiro ano, 27% das empresas morrem, tá certo? Até 2 anos de funcionamento, 49%. Até 3 anos, 56%. Até 4 anos, 59%, quase 60%. E em 6 anos de funcionamento, em 6 anos de vida, normalmente as empresas morrem, né? Aí eles fizeram, né, um levantamento, né, analisaram lá o percentual de empresas abertas pelo tempo de existência e chegaram nesses números aí. Então, o que está acontecendo na realidade? A gente poderia começar agora, se a gente fosse fazer, né, Yuri? Começar a enumerar os motivos, a gente vai encher uma folha de motivos, né? Desde questões referentes ao mercado, fatores econômicos, fatores estruturais, por Com exemplo, certeza. questões ligadas, né, aos produtos, Esqueci ao processo produtivo. Esqueci Então, de citar a administração também da empresa, né? Porque é essencial. Exatamente. Às vezes, muitas vezes, né, quando você fala quando a gente estava falando lá do campo das ideias, né, quer dizer, de repente a ideia é excelente, mas essa ideia ela não foi muito bem trabalhada no sentido dela conseguir se manter e se transformar numa realidade, você entendeu? Então, muitas vezes, né, as pessoas, né, porque aí tem o fator humano também, que ele é determinante,
mas muitas vezes, né, a morte da empresa não é um fator só que vai determinar a morte da empresa. Normalmente são vários fatores, né? A gente não falou aí do fator financeiro também, que ele é determinante também. E a gente vai estar discutindo isso, né, mais para frente. Né? A aula de hoje não é muito assim para poder ficar apontando essas questões, mas é mais para vocês enxergarem esses dados estatísticos para começar a entender. Porque normalmente, né, quando a gente fala do empreendedor, que é o foco da nossa aula de hoje, né, perfil empreendedor, porque normalmente quando uma empresa fecha, nós podemos considerar que aí teve uma frustração, não é verdade? Imagina só uma pessoa, né, acreditava tanto na sua proposta, na sua visão, né, e de repente ele não consegue levar isso adiante. Então é um processo assim de frustração, né, é muito negativo isso. E como todo empreendedor tem muito aquela questão pessoal, quer dizer, muitas vezes o que ele está fazendo, ele está desenvolvendo, está muito ligado ao seu sonho pessoal, né, porque é um negócio criado por ele, né, que como fosse uma sementinha, né, que ele plantou e que depois ele queria colher ali os frutos dessa sementinha, né, mas na realidade essa semente morre. É muito frustrante. Mas isso acontece, né? Então, dentro do meio, né, econômico, né, dentro do campo dos negócios, isso acontece. E no Brasil acontece muito, né? O Brasil ele é um celeiro de empresas. É o país que mais se desenvolve essa questão de negócio, né, de criação de negócio. Mas nós temos um problema sério também relacionado à mortalidade das empresas. Então, surgem muitas ideias, né? Se desenvolve excelentes possibilidades de negócio, mas também nós temos aí um problema crônico, que é a mortalidade das empresas. E nós sofremos com isso, né? Você vai ver que fatores políticos também, né, Yuri? Fatores políticos também, fatores legais, né, que tem a ver com as leis também, são impactantes dentro desse processo, né? Agora, veja bem, Yuri, já vou continuar com você, tá? Dá uma olhadinha, Bora. porque você falou para mim no início sobre visão empreendedora, não falou? Você falou em Sim, visão de mercado, essa coisa toda. certo. Como é que funciona essa questão? Porque o empreendedor, ele precisa ser um cara que tem que ter visão. Concorda comigo? Demais, velho. Pois é. Então, eu estou colocando essa figura aí para ilustrar, né, de repente, para a gente trabalhar uma ideia de como que funciona, né, na cabeça do empreendedor essa questão da visão empreendedora, né? Olha o que Eu, você está enxergando. eu acho que, primeiramente, o empreendedor, ou aquele pessoa que quer ser empreendedor, tem que ter mente aberta, né? Ver que aquilo que pode dar certo, aquilo que ela pode empreender, fazer sucesso, não é só o que ela precisa na vida dela. Então, Então, assim, pode falar. não, pode falar, eu ia falar que é pensar fora da caixa, entender o que que o mercado, o que que a sociedade está precisando no momento, igual a gente está numa situação complicada da pandemia, né? Certo. E quem investiu em delivery no começo da pandemia, né, pensando já que as pessoas não queriam se arriscar saindo de casa para fazer compra, ou assim, preferiu ficar no conforto de casa e receber tudo em casa, milhares de empresas de delivery abriram durante essa pandemia e eu acho que isso foi uma jogada de empreendedorismo muito inteligente. Eu acho que a É. pessoa tem que ter essa visão, pensar fora da caixa. É como se estivesse antecipando, né, Sim, um futuro que ninguém conhece, isso, mas que de repente você consegue se antecipar a ele e aí você sai como se fosse em vantagem, né? isso mesmo. Esses dois aquários aí, ó, mostra muito bem isso que a gente está conversando. Alguns continuam dentro da zona de conforto, concorda comigo? É isso que eu ia falar. E outros, e tem um aí que ele tomou uma atitude, quer dizer, ele viu, né, um novo ambiente, né, esse outro aquário do lado aí, você pode ver que o segundo aquário aí está vazio, quer dizer, então se ele for para o segundo aquário, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter um ambiente só dele, quer dizer, eu estou colocando dessa forma, quer dizer,
ele vai ter ali um campo vasto para ele poder explorar. E aí ele vai ter mais, digamos assim, condições de alcançar vantagens, né? De tirar lucro disso aí. Com certeza. Então, estamos falando de atitude mesmo. E agora, para poder reforçar essa ideia de atitude, existe uma questão pessoal também. E isso ela é intrínseca ao perfil do empreendedor. Ele precisa se conhecer, né? Primeiro, conhecer ele próprio, isso é tipo autoconhecimento, né? Nós vamos falar daqui a pouco, né, do perfil mesmo do empreendedor, mas assim, a sua capacidade, as suas habilidades e aquelas que você não conhece, você vai buscar ter. Está escrito aí, olha, significa estar ciente dos pontos fortes e dos pontos fracos. Muitas vezes esse é o principal problema. Quando eu falei lá atrás da mortalidade de empresa, muitas vezes o problema não está na empresa, está na pessoa, entendeu? E muitas vezes ele não foi, né, digamos assim, a atitude foi tomada, né, muitas vezes houve uma mobilização de recursos, a ideia ela era inovadora, era uma ideia bacana, mas de repente não vingou, quer dizer, não permaneceu, né, como real, né? E muitas vezes o problema está justamente nessa questão pessoal, né? Então é importante a gente começar a pensar nisso, definir pontos fortes e pontos fracos, que sejam de nós mesmos, mas também que sejam ligados ao próprio negócio, né? Porque não existe tudo positivo e nem tudo negativo. Existem pontos fracos e fortes, e eles precisam ser bem delimitados. Hoje em dia, gente, no ramo da gestão empreendedora, eu até não sei se vai dar tempo dentro do nosso curso de falar sobre isso, mas existem muitas ferramentas de gestão que você consegue fazer um prognóstico desses pontos fortes e desses pontos fracos. Então, você não precisa, por exemplo, sair, né, digamos assim, empreendendo, né, arriscando, vamos dizer assim, no escuro. Então, existem condições de você não vou dizer antecipar, mas assim, você medir o risco, tá certo? E definir, né, os caminhos, os melhores caminhos que devem ser trilhados, né, para o desenvolvimento do negócio. E dentro desse campo das ferramentas de gestão empreendedora, existem ferramentas interessantes, tá, para definir esses pontos fortes e pontos fracos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. E o empreendedor, ele precisa ter a noção disso aí, né? É claro, né, que o negócio, né, quando a gente fala de visão empreendedora, muitos aspectos eles são intuitivos, né? Sabe aquela coisa que a pessoa sente, né? Tipo aquele sentimento que fala assim, olha, essa ideia é minha aqui, eu sinto que essa ideia vai dar certo. Mas ainda, o fato dele sentir, ainda está dentro do campo intuitivo. Quer dizer, isso está muito dentro do imaginário dele, né? São ideias internas, mas que ainda não estão bem solidificadas. Porque para você transformar uma ideia em negócio, existem as fases, né? Tem um processo aí que a gente chama de amadurecimento, né? Então a ideia, né? A ideia está verde e de repente a ideia precisa amadurecer para ela começar digamos assim, a ser iniciada, né? Enquanto ideia. E aí muitas coisas, por exemplo, ficam perdidas no campo da intuição, né? Você fala assim, por exemplo, eu vou abrir uma lanchonete lá no bairro, por exemplo, do lado da minha casa. Mas isso, de repente, é uma intuição. Pode ser uma boa ideia, mas precisa ser trabalhada, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que, normalmente, começa mesmo dentro do campo da intuição, mas precisa avançar para algo assim mais consistente, né? Então, e aí que entra, pessoal, essa segunda questão aí, que é o que a gente chama de oportunidade, né? Como que você vai distinguir, Yuri, se a oportunidade que você está enxergando, ela é boa ou não é boa? Você está entendendo o que eu estou falando? Tô. Por exemplo, eu vou abrir um carrinho um lanchonete, vou colocar um trailer para mim na minha rua
E essa é a intuição que eu tenho. Quer dizer, eu estou convicto de que se eu fizer isso aí, eu vou conseguir montar um negócio para mim. Mas aí você sai para o campo das ideias e vai colocar lá o seu trailer, por exemplo. Como que você vê essa questão? Por exemplo, será que isso realmente é uma oportunidade? Ou será que é algo que eu estou, de certa forma, imaginando e que na hora que, de repente, eu vou colocar em prática, não vai dar muito resultado? Então, existe aí nesse meio, né, uma coisa muito interessante que muitas pessoas conseguem enxergar o negócio já quase como se fosse real. E outras pessoas, eles não têm essa visão. É como se tivesse uma cortina na frente, uma cortina mais ou menos transparente, né? Que você enxergasse através dela e que atrás da cortina você consegue ver. Quer dizer, atrás da cortina é seu futuro e você está antes dela. Então tem pessoas, por exemplo, que elas conseguem se antecipar. É aquele exemplo que você falou do delivery, né? Então ele vê a oportunidade de um cenário que ainda não existe muito. Quer dizer, o cenário ele não foi consumado, mas a oportunidade ela é muito forte e ela é positiva naquele momento, um momento anterior à consolidação da ideia. Então, não sei se vocês estão me entendendo. Então, o empreendedor, que é essa pessoa que eu estou falando dela, ele tem essa visão aguçada para o negócio. E aí, gente, quando eu falo de visão aguçada, é muito importante que a gente consiga buscar isso, né? Aí eu levo até para o campo profissional também, não só em termos de negócio, mas também para a nossa carreira profissional, né? Não adianta, igual vocês, por exemplo, estão fazendo aí o curso de metalurgia, mas fazer o curso de metalurgia você não está conseguindo enxergar lá na frente a oportunidade, mesmo que ela ainda não se torne real na sua vida, mas ela precisa ser enxergada de alguma forma. Então, o seu caminho, né? Quer dizer, o caminho que você está trilhando, estamos falando agora de carreira profissional. Então, o caminho que você está trilhando, ele não termina agora com o final do curso. Na realidade, é o contrário. Quer dizer, você está caminhando a passos largos e você tem que ter essa visão futurista, né? Tem que ser o que a gente chama de... tem que ser visionário, né? Então, se você... Eu apresentei aqueles nomes lá no início, né? O Elon Musk. O Elon Musk já está vendendo passagem, por exemplo, para Marte, né? Ele está lá fazendo os testes lá com os foguetes, com as naves espaciais. Olha para você ver. Quem é que vai querer viajar a Marte, né? Então é uma pessoa, por exemplo, que ele está à frente do seu tempo. Então essa questão de enxergar, essas pessoas enxergam. Silvio Santos, Luísa Trajano, Magazine Luiza bateu o recorde de venda na pandemia, sim ou não? Eles estão investindo forte e eles aproveitam o momento talvez mais delicado, né, da crise sanitária para alavancar mais ainda os seus negócios. Então nós temos que trabalhar essa questão, né? Eu estou falando aqui do aspecto visionário. Ô Yuri, olha essa imagem aí, por favor. Hoje eu estou explorando o Yuri, né? Tô observando. O que você está vendo aí? Eu achei que era um camaleão, mas é uma folha no formato de um animal, né? Ô, Matheus, Augusto, o que você está vendo aí? Guilherme tá aí? Uma folha mesmo. Camaleão, parece. Matheus tá falando? Tá baixinho o microfone dele. Ô Yuri, tem um animal aí ou não tem? Não, eu analisei bem aqui, não tem não, é uma folha. Você sabe, pessoal, eu tô colocando essa imagem aí, é no sentido figurado, tá? Vocês entenderam aí, né? O que eu tô querendo mostrar. É simplesmente para dizer isso para vocês, olha, que muitas oportunidades podem estar camufladas em pequenos espaços. Conseguiram captar a ideia? A palavra camuflado mostra o quê? Mostra que determinadas pessoas conseguem enxergar mais que as outras, né? Às vezes, uma ideia absurda, na sua visão, ela é absurda, mas para aquela pessoa ali, ela é tão evidente, tão real, né?
depois que vocês estiverem estudando, né, sobre os negócios, né, e sobre aquelas ideias de negócios né, mais interessante, tem muitos casos, por exemplo, de sucesso, né, alguns surgiram até dentro de universidades, né, através de laboratórios, né, que são aquelas incubadoras de empresa, né, que você trabalha, né, a ideia ali de forma embrionária, e depois você vai desenvolvendo a ideia, né, até se tornar uma empresa. Então, muitas empresas elas acontecem dessa forma mesmo. E a oportunidade, ela fica escondida mesmo, né? Se você enxergou aí, por exemplo, Yuri, que tem um camaleão aí, que está imitando uma folha seca, de repente você está conseguindo enxergar, através de uma imagem, que existe algo interessante aí, né? Você já deve ter visto falar em nicho de mercado, né? Quer dizer, Já. o que é o nicho? O nicho é como se fosse um ambiente dentro de um ambiente, quer dizer, é como se fosse um pedacinho ali que ninguém está vendo, e de repente é ali que o seu negócio vai ser desenvolvido e vai alcançar êxito. Então, estou tentando mostrar para vocês, né, que o empreendedor precisa dessas coisas. É quase que uma coisa intuitiva. E outros aspectos, né, que fazem parte do perfil dele, né, perseverança, liderança, resiliência, essa autoconfiança, que eu até grifei aí, né, auto, né, que é uma coisa pessoal mesmo, de acreditar sempre, né, a resiliência também tem a ver com isso, né, com essa força de vontade que a pessoa tem de fazer acontecer, e sempre com criatividade e automotivação, né? São essas palavras aí, né, que são palavras assim fortes, que vai mostrar para nós, né, como que deve ser o empreendedor, ou pelo menos como que ele é. Se você pegar essas seis características aí de perfil e levar para aquelas pessoas que eu mostrei no início da aula, você vai perceber que todas elas possuem esse perfil, né? De uma forma ou de outra, elas se destacam muitas vezes por isso, que são questões pessoais, né? E outros aspectos também, que a gente poderia fazer agora uma lista mais completa, né? Essa daí foi elaborada, né, pelo McLeod, pelo Collins e pelo Moore, também pelo Timmons. Eles juntaram, né, esses conceitos aí e fizeram aí uma tabelinha, né? Olha só o que está escrito aí, ó, necessidade de realização. Tá percebendo, ó, que é uma coisa pessoal? Quer dizer, eu quero me realizar no meu negócio. É uma coisa que eu não vou desistir, né? Depois vem o poder, a afiliação, né? A autonomia, a independência, a autoconfiança, a responsabilidade, né? O uso da imagem também, né? Muitos negócios, eles estão associados, muitas vezes, à imagem pessoal da pessoa, né? Quando você fala em SBT, Yuri, quando eu falo SBT, quem que você lembra na hora? Silvio Santos. Pois é, tá vendo? Então a imagem do Silvio Santos, você não vai pensar o Celso Portiolli, vai? Não. Então existe uma imagem que é firme, né? Quando eu falo de Microsoft, quem que eu lembro? Hein? Bill Gates. Bill Gates. Viu? Eu não lembro de nenhum outro funcionário, né, da Microsoft. Mas eu lembro do Bill Gates. Por quê? A Microsoft não começou somente com Bill Gates. Era um grupo de estudantes, tá certo? Dentro de uma universidade. Mas ele tem a cara, né, da empresa. Quer dizer, a empresa é ele e ele é a empresa. Isso é muito importante no negócio. Isso tem a ver com marketing, né? Marketing de negócio. Mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Então, outros aspectos relacionados à iniciativa. Lembra lá do peixinho saindo do aquário? Quer dizer, iniciativa. Visão de futuro, que a gente já conversou sobre isso aqui. E atitudes positivas, né? A gente sabe que o empreendedor, ele é uma pessoa que está sempre com uma visão positiva das coisas. Ele está sempre enxergando, né, o lado bom das coisas. E ele possui uma grande tolerância às incertezas. Então, agora, por exemplo, né, eu vi outro dia uma reportagem muito interessante que um restaurante de São Paulo, que era um restaurante, parece que funcionava há mais de 80 anos, né,
E esse restaurante ele é a primeira crise que eles passaram, né, que é essa da crise sanitária, e eles não conseguiram sobreviver. Apesar de ser um restaurante bem tradicional, tiveram que fechar as portas. Então, quer dizer, eles não estavam preparados, de certa forma, para um ambiente de incerteza, né? Então, isso é muito preocupante, né? E existe também casos de empresas que conseguiram se adaptar, né? Foi um processo de adaptação muito rápido, né? Assim que o vírus chegou, ali, né, o profissional ali, o dono da empresa, o dono do negócio, já conseguiu fazer ali as transformações necessárias para que o negócio continuasse. E existe casos de empresa, por exemplo, que aconteceu o contrário, quer dizer, a crise sanitária, né, da pandemia fez com que a empresa crescesse. Quer dizer, então nós temos aí cenários interessantes que servem de referência para a gente ficar pensando sobre isso. E o último aspecto aí que tem nessa lista é o elevado nível de energia. Então, são pessoas aí, não vou dizer que eles estão trabalhando 24 horas por dia, né? Obviamente, eles têm o tempo deles lá, pessoal, de lazer, mas eles estão sempre ligados no negócio. E eles têm energia para dar, né? Então, pessoal, são questões assim que eu acho pertinente, né? Tanto essa listagem aí mais pessoal, de forma mais simples, que foi feita, como essa, né, que foi tirada, né, de um documento, né, de um artigo escrito e elaborado por esses autores aí, que vale a pena a gente refletir sobre ela, né? Então agora eu queria fazer uma parada para reflexão e lançar aqui algumas perguntas para vocês, para a gente continuar pensando a respeito, né? Olha lá, gente, valendo para todo mundo agora, tá? Eu vou perguntar só para o Yuri, mas vale para a turma toda. Vai lá, Yuri. Imagine que você resolveu criar seu próprio negócio. Tá imaginando aí? Josiane, Matheus, todo mundo aí, ó. Tô imaginando. Faz um exercício mental aí, ó. Imagine Aham, que você resolveu criar seu próprio negócio. certo. Então, vamos lá. Lembra da lâmpada? A lâmpada acendeu, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia aqui, eu quero criar meu negócio. Segunda pergunta que você faz para você mesmo. Você descobriu um produto novo. A palavra novo tem a ver com inovação, né? Novo. Ou criou algo diferente. A palavra diferente, algo diferente, tem a ver com inovação também. Certo. Então, tá entendendo? Esse negócio seu, ele não é um negócio comum. Ele é um negócio carregado, né? Está associado a um produto novo. E Certo. aí, Yuri, presta atenção. Na terceira pergunta, você vai sair à luta para transformar esse algo novo em uma história de sucesso. Tá ligado? Tá prestando Aham. atenção? Pois é. E aí, o que vai acontecer? Você coloca a mão na massa e começa a trabalhar essa ideia. Eu imagino que os colegas nossos aí da turma estão pensando também. Eu estou falando para o Yuri, mas eu queria que vocês exercitassem essa ideia aí. Só que aí, Yuri, o que aconteceu? Quando você coloca a sua ideia em prática, ou seja, que o seu negócio já está em funcionamento, olha o que acontece aí no item 4. De repente, os 5 primeiros clientes disseram o quê? Lê para mim aí, por favor. Não é o que você faz. Você está recebendo aí umas negativas. Aqui, você está entendendo o que está acontecendo no contexto seu aí? Aham. E aí, o que nós vamos fazer? Agora que eu gostaria de saber a sua resposta aí. O que você vai fazer de imediato, né? Eu estou Aí eu, falando só em termos da ideia sua, né? Que você teve, um produto novo lá, que você quis lançar. Pensa lá. aí eu não desistiria não, professor. É, Até porque quando a gente pesquisa sobre empreendedorismo no Google, a gente vai procurar saber sobre, né? Ou pesquisar a história de algum empreendedor, a gente vê que no começo todos eles tivessem desistido e nem ia ter conseguido. Porque quando é algo novo, assusta as pessoas, né? Igual no caso que o senhor está falando, que é algo novo. algo Então, assim, novo. é muito difícil você ver que alguém vai abrir a porta para você, a não ser que essa pessoa também seja um empreendedor, que tem visão de futuro, é a mesma visão que você tem, mas eu não desistiria, não. Olha, mas olha lá.
cinco primeiros clientes disseram não. Quer dizer, você teve uma negativa 5 vezes. Estão percebendo? Não dá um certo desânimo, não? Desânimo dá, né? Mas eu nunca vi um empreendedor que não tem persistência. Eu acho Tá. que a característica forte do empreendedor tem que ser a persistência. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Então, o que acontece? Lê para mim aí. O empreendedor Não desiste. Por que ele não desiste? Ele mantém a sua ideia porque seu negócio tem o quê? Significado pessoal. Essa é a grande questão. Porque quando não existe um significado pessoal, você está entendendo? Normalmente as pessoas fecham as portas. Né? Agora, quando existe um significado, você está entendendo que essa ideia saiu de dentro de você? Sim. Lembra que eu falei do sonho lá atrás? Lembro. Então, pois é. Então, é isso que acontece. Então, o objetivo seu, ele está associado com o significado pessoal que você tem. Então, isso que move o empreendedor. É isso que faz com que ele não desista. Porque é como se fosse a vida dele. Você está entendendo? E ele não quer morrer. Porque se o negócio dele morrer, é como se ele morresse junto com o negócio. Você está entendendo? E essa coisa, ela precisa existir. Então, se o meu negócio morre, eu morro junto. Então, a visão empreendedora é muito mais por esse sentido aí, né? E outra coisa importante também, Yuri, né, o pessoal todo aí, gente, presta atenção aí, ó. Nós temos aí 5 alunos na sala. Daqui a pouco eu estou encerrando, tá? Mas aí, para a gente poder, só para finalizar aqui as nossas ideias, é o seguinte. Outra coisa que pega pra caramba na questão do desenvolvimento do negócio é a falta de clareza, né, nas metas e nos objetivos. Lembra que aqui atrás eu falei de objetivo. Né? Tem lá o significado pessoal, que é super importante, mas tem os objetivos ali, aonde você quer chegar. Mas aí, se esses objetivos não forem claros, se isso não estiver bem claro para você mesmo, ele não vai estar claro para mais ninguém, porque você, de repente, é o mais interessado no negócio, né? Se o negócio for um negócio pessoal, né? Então, eu poderia afirmar para vocês que não adianta você ter uma lâmpada mágica, né? Estou fazendo sentido figurado aí, se você não sabe o que vai pedir. De repente, você está com uma grande ideia, mas você não sabe o que fazer com essa grande ideia. Então é aquela coisa, né? Quer dizer, você vai ficar a vida inteira ali no campo das ideias e no campo do sonho. E a realidade é algo que se tornou muito difícil ou está muito distante de você. Por quê? Justamente por falta de clareza. Né? Esse talvez o principal problema. Ou seja, de não saber exatamente o que se quer. Tá bom? Pessoal, 50 minutos aí, mais um pouquinho de aula. Vamos dar uma pausa aqui hoje e vamos voltar na quinta-feira? Pode ser? Combinado. O que vocês querem fazer? Algum comentário? Tá tudo bem? Estão conseguindo entender o raciocínio? Tudo bem. Tá tranquilo. Tá? Matheus, Josiane, Jaine aí. A Jaine Sim. Acompanhou direitinho? Deu para entender disso. Pois é. Sim. Você veio na primeira aula, Josiane? Veio, né? Não, eu tava pra roça, Edilson, eu perdi. Tá, mas você sabe que dá para assistir, né? Tá gravada lá no Siga. Mas eu não consegui. Eu vou tentar novamente. Eu tentei, tava dando erro. Ah, é? Sim. Eu vou dar uma olhada então no link e vou disponibilizar lá. E tem um blog nosso também que você pode acessar por lá, tá? Tá bom. Edilson, me tirou uma dúvida em questão sobre as atividades. Até que dia a gente pode estar enviando? É até o final aí, até o dia. Parece que eu coloquei uma data lá, 23, não foi? 23 de janeiro? Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho aqui. Eu acho que é 23. Ô Josiane, no próprio roteiro da atividade tem a data. Para cada uma delas, então. tá? Tá bom? Uhum. Tá bom, obrigado, Edilson. Pessoal, fica com Deus aí. Um abraço, boa noite para vocês. Tô às ordens, tá?
quinta-feira, tá? No mesmo horário de sempre. Aguardo vocês lá. Agora, Fechou, professor, boa noite, professor. Com vamos Deus. descansar. Vamos descansar agora. Tchauzinho, Edilson. Tchau.